E aí, pessoal, a pressão sobre Denis Abraão, os torcedores, as redes sociais, o ambiente interno, muda o foco. Você vai entender por que deste movimento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Eu imaginava, com a chegada do técnico Roger, que o ambiente iria se acalmar, que os torcedores de alguma forma iriam abraçar o Roger e pegar para si o ponto principal da recuperação do Grêmio, que era o treinador. Wagner Mancini foi, sem dúvida, o grande atacado neste período, sobretudo a partir do rebaixamento do Grêmio. Mas não é o que a gente está vendo, principalmente depois da derrota contra a equipe da União Frederiquense, A gente viu essas críticas todas que estavam em Mancini direcionadas para o vice-presidente de futebol, Denis Abraão. E é curioso que a gente faça essa leitura, principalmente quando a gente abraça todos os ambientes do Grêmio, seja o ambiente interno, seja o ambiente do torcedor, seja a força das redes sociais. Por quê? Porque era Mancini o olhar da crítica. A partir da saída de Mancini, eu imaginei que o olhar fosse ir, por exemplo, para jogadores, para o executivo, Diego Serri, que participou de todo o fracasso do Grêmio. Todo o fracasso do Grêmio tem Diego Serri lá dentro do ambiente. Todo ele. Mas não. Ela direciona para Denis Abraão. Por quê? Porque Denis Abraão pegou para si. Ele é o protagonista desde o momento em que entrou. Desde o discurso forte que empolgou o torcedor, que ia fazer, que ia acontecer. E a gente viu que as coisas não foram acontecendo, principalmente a parte de comprometimento do trabalho. Jogadores continuaram fora do peso, jogadores continuaram descomprometidos. Isso acabou diminuindo a força de Denis Abraão, interna e externamente. Se é verdade que o Conselho de Administração, que está abatido, apanhando, por quê? Porque rebaixou o Grêmio. A diretoria, ela tem essa pecha e ela não vai se livrar dessa pecha. E Denis Abraão, que não é um membro da diretoria eleita, ele é um convidado, ele assumiu um protagonismo passando por cima dessa realidade e ele recebe toda a visão da crítica. Claro que todo e qualquer dirigente do Grêmio hoje, dessa atual diretoria, que botar um pé acima dessa base vai ter a lembrança, não, mas vocês participaram do rebaixamento. Mas Denis Abraão toma conta disso hoje. E é natural que a crítica vá para ele. E ele tem começado a entender a crítica para ele, mais do que isso, a sentir a crítica. Ontem na coletiva, um dos principais pontos colocados e lembrados pelas pessoas é que Denis estava abatido. E não pelo cansaço da viagem, não, pelo momento. Por quê? Porque também, mesmo um cara tão sanguíneo como ele, começa a buscar forças em lugares onde não tem. Por quê? Porque o resultado não vem, porque o ambiente não melhora, porque as coisas não se solucionam, porque os reforços trazidos são abaixo da necessidade do Grêmio. E aí a crítica vai para quem pega o protagonismo, quem assumiu a bandeira, que foi no caso do Denis Abraão. Vocês sabem a minha opinião, eu achei que o Denis deveria sair exatamente para oxigenar esse ambiente lá no rebaixamento. O Grêmio fez a opção por manter, neste que para mim é o maior erro de toda a gestão do presidente Romildo Bolzan, que adota uma postura de não decidir, de não trocar, de deixar o tempo mostrar o caminho. O futebol não aceita isso. E essa foi uma conduta adotada por Romildo Bolzan em toda a sua gestão. Em determinado momento isso funcionou bem, em outros momentos, sobretudo nos momentos de crise, isso não funcionou. E em cima disso a gente está vendo mais uma vez a fritura de um nome. Já foi assim com Paulo Lúcio, já foi assim com Duda Kreff, já foi assim com Marcos Herrmann e vai ser assim com Denis Abraão. Por quê? Porque a solução deste modelo de decisão não deveria ser assim. Olha o que disse Denis Abraão sobre a pressão que recebe e a crítica que recebe. Quando Jason Lisboa, ontem na coletiva, perguntou. Ele disse assim: a minha posição, né, a posição de vice de futebol, é uma posição invejada e difícil de ocupar. Tem que ter coragem para assumir uma posição dessas.
O Grêmio tem grandes dirigentes e ninguém é substituível. Eu sou um cara experiente de muita vivência de Grêmio. Estou dando o meu melhor e acho que o reconhecimento da direção do presidente do Conselho de Administração, e tenho o reconhecimento da direção do presidente do Conselho de Administração. Nós temos que melhorar muito, inclusive eu. Ninguém discute o gremismo do Denis, ninguém sugere qualquer coisa diferente do esforço e da loucura que é ser vice-presidente de futebol, estar à frente de um departamento como esse. Ninguém está sugerindo isso, ninguém está discutindo isso aqui. O que acontece é que, se a direção reconhece, o presidente reconhece, o conselho de administração reconhece, e eu acredito que de alguma forma grande parte das pessoas que estão ali reconhecem o esforço, também não se pode dizer que hoje a figura do Denis representa um pouco do nosso rebaixamento. E é natural que as pessoas hoje questionem isso. Eu não vejo problema. A pressão é essa. O que me chama a atenção é que o Grêmio não consegue se desvincular disso, tentar se desfazer desse ponto. E agora a insistência também nessa manutenção, neste status, me parece demasiada. O Grêmio poderia hoje estar mais leve exatamente por essa situação. Algo que não consegue fazer. Quando eu converso com as pessoas de modo a modo, todos têm críticas de todos os lados e é natural que se tenha. O futebol é um ambiente tenso, um ambiente de dificuldade e é natural que as pessoas nesse caso tenham isso. Ninguém aqui vive numa bolha total onde não existem críticas e não existem nada além de pressão. Não, é assim, o funcionamento do processo é esse. Agora, é preciso tentar compreender por que as peças estão se posicionando nesse sentido. O Grêmio não pode também imaginar que Denis Abraão é eterno. O Grêmio não pode, aí eu falo dos dirigentes, entregarem a cabeça de Denis Abraão sob pena de o Grêmio estar sendo prejudicado. Acho que é preciso fazer uma reflexão e principalmente aliviar o ambiente. O ambiente do Grêmio é um ambiente tenso e o Grêmio precisa acalmar esse ambiente. Acalmar esse ambiente. Se for determinado que acalmar o ambiente é a saída de Denis Abraão, que se faça. Mas o trabalho tem que ser leve. O trabalho tem que começar agora com a chegada de Roger mais tranquilo, mais abraçado, com um entendimento um pouco menos odioso. O rebaixamento deixa cicatrizes definitivas em todos. E todos participam desse rebaixamento. Não adianta a gente pensar que não. Portanto, a pressão é gigante, interna e externamente. As redes sociais são apenas uma caixa de som do tamanho do mundo e reverberam o som que as pessoas fazem. Esse é o ponto. E a gente precisa ter o entendimento e a inteligência de imaginar que essa pressão, neste momento, está fazendo mal ao Grêmio. E o Grêmio precisa passar dessa fase. Só existe uma maneira de resolver pressão em futebol: ganhando. Se o Grêmio vence agora, vence o Grenal, vence o Mirassol, apostem, ninguém na rede social vai falar de Denis Abraão, de Sérgio Vasquez, de Romildo Bolzan, porque o Grêmio vai estar mais leve e pronto para trabalhar. Se as coisas não acontecerem assim, se hoje a intensidade desse som é 5, ela vai passar para 10. E aí talvez seja definitivo para Denis Abraão. Agora, pós-Mancini, a visão toda é em Denis Abraão. O Grêmio precisa ganhar. Se não ganhar, complica. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.